Olá, amigos de Porto Velho e região. Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Estúdio Livre aqui na TV. Nós estamos também no YouTube e no Facebook. E também você que nos acompanha no YouTube é @Estúdio Livre 8146. Muito obrigado por você que nos acompanha aí no www.estudiolivre.net. Amigos, muito obrigado pela sua audiência. Por quê? Porque a sua audiência é o nosso sucesso. E chamando a primeira matéria dessa semana, nós estivemos no Espaço de Beleza Lazuli com a doutora Lucélia. Acompanha comigo a matéria. Olá, amigos do programa Estúdio Livre. Eu estou aqui na Lazuli, Estética e Saúde Integrada. Nós vamos conhecer todos os procedimentos deste lugar, onde a meninada aí vão se dar bem, vão cuidar da sua aparência, do seu melhor, do seu bem-estar. Vem comigo, você está no programa Estúdio Livre. Opa, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Nós não sabemos a hora que vocês estão assistindo, se é no YouTube, se é no Facebook, mas eu estou no Espaço Lazuli com a dona Lucélia, né? Ela vai nos falar, a doutora Lucélia vai nos falar quais são os procedimentos que a clínica oferece para o nosso público, ou seja, as meninas de Porto Velho. Doutora, seja bem-vinda ao programa Estúdio Livre. Conte-nos sobre essa maravilha, né? Essa clínica de estética para as meninas de Porto Velho. Primeiramente, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo a gente. Obrigada por esse momento. Aqui nós estamos na Clínica Lazuli e podemos oferecer uma série de procedimentos voltados com uma personalização para renovar a beleza das mulheres e trazer com isso protocolos, com certeza garantindo a individualidade de cada um. Nós temos a estética facial, a estética corporal e também temos procedimentos em estética avançada. Então, quem quiser conhecer o nosso espaço, nós estamos aqui ao anexo ao Zequim Araújo. A Lazuli, ela tem uma proposta de trazer o acolhimento, a humanização, entender um pouco a realidade tanto de homens como mulheres, não atendemos só mulheres, homens também, e trazer esse conceito de beleza mais natural. Mas quer dizer então que os meninos hoje eles estão entrando nessa área? Com certeza, Galileu. Hoje os homens também buscam estar bem consigo. Não é só melhorar a beleza, mas é garantir uma estima, trazer um pouco mais de jovialidade e, é claro, sem mudar as características, porque nós somos perfeitos. Porém, nós podemos lapidar, que é o próprio nome já diz, Lazuli, e é por isso também que foi germinado o nome, por conta de que é uma pedra que a gente pode lapidar. Então assim somos nós. Podemos nos lapidar, melhorar a beleza, mas garantindo a nossa individualidade. Eu já ia perguntar, doutora, a respeito de como se originou a ideia, como que a senhora criou esse nome, por gentileza. Há muitos anos atrás, eu já havia concebido esse nome em São Paulo, pois eu vim de lá, fiz minha primeira formação lá em São Paulo. E um belo dia eu vi esse nome em algum estabelecimento e isso me remeteu muitas lembranças. Eu falei, vou pesquisar. E quando eu pesquisei, exatamente isso. O lápis lazuli é uma pedra multifacetada que tem várias características, só que sem o processo de lapidação, ele é uma pedra que passa despercebido. Então, por isso que veio esse conceito. E eu falei, quando eu for conceber o meu estabelecimento, por que não trazer um conceito de beleza que nós possamos colocar
mostrar para o cliente que a gente sempre pode melhorar. É claro, como eu já te falei, de uma forma natural, garantindo que a estética seja uma estética regenerativa, rejuvenescedora e não aquele estereótipo que nós estamos acostumados. Gente, é uma descoberta fascinante, né? Porque gera um filho, gera através de um amor, né? Você trazer. E como que te incentivou para vir para esse mercado? O que foi que te trouxe para tratar da beleza das pessoas? Eu sou porto-velhense, Galileu. Há muitos anos atrás eu fui embora e depois, com o passar do tempo, eu sou professora de carreira. Eu vendo muitas situações de mulheres em vulnerabilidade, eu comecei a me aperfeiçoar. Já tem mais de uma década isso, não precisa falar a idade. E vendo que muitas mulheres deixavam de se cuidar. Então, ou porque tem filhos, ou porque o mundo moderno ele acaba nos exigindo muito das mulheres e as mulheres acabam perdendo um pouco essa feminilidade de se buscar, se cuidar constantemente. E muitas vezes, como professora de cursos que eu também ministro, sempre é uma queixa recorrente. Eu não tenho tempo para me cuidar, é muito caro, eu não consigo ir. Então, e muitas outras situações que nós vemos que é uma realidade, né, no Brasil, é a questão da violência doméstica. Então, infelizmente, nós temos muitas mulheres aí que padecem e isso me sensibilizou ao longo da minha carreira. Então, nessa jornada de docência, depois de aperfeiçoamentos, qualificações, eu comecei a ver que a beleza, a área da beleza estética, ela nos aproxima mais das pessoas, porque de alguma forma a gente pode proporcionar um acolhimento. Então, aquela pessoa muitas vezes ela não vem aqui porque ela não está mal apenas de aparência. Muitas vezes ela vem porque ela está com uma dor interna. Então ela vem para conversar e aí melhora um pouco a aparência, ela já começa a se imbuir de vontade, de ânimo. Então isso foi um pouco da minha história ao longo do tempo. Então eu comecei na carreira docente e através de uma aluna que eu lembro até hoje, que essa aluna lá na cidade que eu estava, em Mato Grosso, ela falou assim: eu quero que você não seja apenas minha professora, mas seja minha parceira nessa clínica que ela concebeu lá. Mas não foi o momento. Então, depois de muitos percalços, eu tinha outros sonhos e todos esses sonhos me levaram a conceber a estética para que assim a estética pudesse me proporcionar o sonho que é fazer outra graduação, que sempre foi meu sonho. Mas é claro, a estética hoje, ela sem dúvida, na nossa era, ela traz uma roupagem mais humanizada. Então aqui eu sempre falo para as minhas clientes e para os meus colaboradores, nós não vendemos procedimentos, nós vendemos uma experiência para o nosso cliente, que ele possa ser bem acolhido, que a gente consiga entender as dores dele e a partir daí a gente conseguir melhorar algo, mesmo que minimamente externo, e isso possa trazer para ele mudança de vida. Gente, olha, eu para mim já ficou assim como se fosse, além de um spa da beleza, é algo assim como nós dizemos no tempo antigo, o taxista, ele entra o passageiro e ele vai naquela viagem e aí ele descarrega tudo. Isso mesmo, a nossa missão aqui é isso, trazer homens e mulheres para conhecer o nosso espaço e trazer essa harmonia e conseguir proporcionar o melhor, não só de acolhimento, mas também ouvir o nosso paciente. Segura aí que a doutora vai nos mostrar mais um espaço. A gente vai continuar essa entrevista numa outra ala para ela nos apresentar um pouco mais, né? Para a gente conhecer o espaço dela aqui. Só um minutinho, você volta logo aqui no programa Estúdio Livre. Sabe qual é a melhor loja de instrumentos musicais e sonorização de Rondônia? É aqui na Guitar Music Center. E você, cliente amigo que está precisando comprar o seu instrumento para sua igreja, ou ajeitar a sonorização da sua empresa ou para o seu negócio, vem para cá. Aqui na Guitar Music Center você vai encontrar o que é de melhor em instrumentos musicais. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão sem juros ou em até 18 vezes sobre consulta. Apaixonado por músicas e por você.
Rua José de Alencar, 2794 Centro. Olha, seu filho precisa estar capacitado para entrar no mercado de trabalho e o lugar certo é aqui, na Center Cursos Profissionalizantes de Porto Velho. E sabe por quê? Aqui não tem monitores e instrutores, aqui são professores capacitados. Cursos de informática, cursos de inglês, também gestão empresarial e também manutenção de ar-condicionado. Faça já a sua matrícula aqui para a Center Cursos Profissionalizantes de Porto Velho. O seu filho começa a entrar no mercado a partir daqui. Venha para o Clube de Descontos aqui do Supermercado Rabelo. Papel higiênico Piraí, folha simples, R$ 2,99. Caixa de bombom favorito, só R$ 6,99. Leite UHT Toia Integral, R$ 4,99. Cartela de ovos com 20 unidades, só R$ 9,99. Mocotó bovino, só R$ 7,99 a peça. Venha para o Supermercado Rabelo, Avenida Momoré, 2485 Três Marias. Estamos aqui na Ótica Evangelista e vamos trazer as novidades para você. Armações a partir de R$ 150 e você ganha seu exame de vista. E lentes multifocais a partir de R$ 290 em 10 pagamentos sem juros. Ótica Evangelista em 2 endereços, aqui na José de Alencar, próximo a Carlos Gomes, e a outra lá na Nova Porto Velho, em frente à Associação Zequinha Araújo. Seja bem-vindo ao Piabas Restaurante, sabor irresistível e lugar incomparável. Manda de tambaqui assado, rodízio de tambaqui assado, filé de dourado à parmegiana, moqueca de dourado e moqueca de pirarucu, pratos executivos e marmitas. E faça seu pedido pelo delivery 9922-7070. Piabas Restaurante, Avenida Rio de Janeiro com Mané Garrincha Socialista, Zona Leste. Estamos aqui no Esquinão, material de construção, onde você vai encontrar tudo para sua obra. Aqui você encontra tijolos, areia, brita, ferro, telhas e muito mais. O nosso telefone é o 693-221-1899. Parcele suas compras em até 6 vezes sem juros. Esquinão, material de construção, aqui na Avenida Amazonas com o Uruguai, Nova Porto Velho. Alô você, tá se sentindo dodói, você não tá muito bem? Minha amiga Magda, aqui na Zona Leste já tem um lugar especial para você ir. Exatamente, temos sim aqui na Drogaria São Rafael. Você que está doente, você que precisa de uma atenção farmacêutica, você que precisa dar uma qualidade aí na sua saúde, vem aqui que você vai contar com uma gama excelente de medicamentos. Trabalhamos com todos os laboratórios e além disso você também tem atenção farmacêutica. Temos serviços de aferição de pressão, aplicação de injetáveis e teste de glicemia. Nós temos também o número do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem que nós estamos prontos para lhe atender. O número é 69-9200-4145. Olha, a São Rafael tá aqui na Zona Leste, fica na Rua Petrolina, o número é 10-159 Mariana. Drogaria São Rafael, aqui na Zona Leste, esperando por você. Segura aí que a doutora vai nos mostrar mais um espaço. A gente vai continuar essa entrevista numa outra ala para ela nos apresentar um pouco mais, né? Para a gente conhecer o espaço dela aqui. Só um minutinho, você volta logo aqui no programa Estúdio Livre. Esse espaço é destinado para você que quer realçar sua beleza na face. Então aqui, essa sala é que nós fazemos a harmonização facial e trabalhamos com a estética facial como um todo. Mas o que é isso, doutora? Limpeza de pele, microagulhamento, realizamos toxina botulínica, trabalhamos com preenchimentos, tanto labial e face completa, além de tecnologias que nós possamos utilizar para rejuvenescimento e gerenciamento do envelhecimento. Então aqui é nessa sala que a gente consegue melhorar aí a sua aparência e tanto homem quanto mulheres. E esse espaço aqui, doutora? Bem, Galileu, aqui esse espaço nós realizamos procedimentos corporais com protocolos que nós podemos oferecer para o nosso cliente em várias áreas, tanto no processo de perda de peso, com planejamento de emagrecimento. Então tem a consulta estética que é personalizada, que é voltada para o paciente de acordo com a queixa que ele necessita, e também nós realizamos procedimentos para gordura localizada, também fazemos procedimentos e protocolos para estrias e para celulite. Então aqui
é o espaço para estética corporal, onde o cliente vem e, além disso, além de ter todos esses pacotes e procedimentos corporais voltados para a estética, nós também temos alguns voltados para o bem-estar, como a gente havia falado sobre acolhimento. Paciente que sente dores crônicas, que precisa fazer uma massagem terapêutica, temos também. Então, temos massoterapeutas com especialidade para realizar esses procedimentos aqui nessa sala. Por favor, me diga como que eu faço para agendar um horário? Aqui, todos os nossos horários são com agendamento prévio. Então, é necessário ligar no nosso telefone, que depois vai estar aí no link da bio, e agendar previamente. Todos os procedimentos são personalizados e eles requerem uma consulta estética antes de realizar qualquer procedimento, para a gente saber como é que está a saúde do nosso cliente. Então, quem quiser conhecer, é só marcar no telefone um agendamento. Nós estamos aqui de segunda a sábado. Beleza? Aqui nós estamos no Centro de Estética, anexo ao Zequinha Araújo, então não tem erro. Aqui ao lado da imagem, o Zequinha Araújo na esquina, e nós estamos bem entre os dois. Nós funcionamos em horário comercial e aos sábados até meio-dia. Por favor, tem algum telefone da clínica para contato aí? Temos sim, 69-9248-5382. Nesse telefone você pode agendar previamente sua consulta e alguns procedimentos que possamos fazer sem a consulta estética. Por exemplo, manicure, depilação, entre outros. Doutora, eu queria agradecer a senhora pela essa atenção que dispensou aqui para a produção do programa Estúdio Livre e as suas considerações. Por gentileza, deixe um convite para essa meninada vir aqui, e os meninos que querem se cuidar, né? Embelezar, lapidar sua beleza. Obrigada, Galileu. Eu que agradeço o convite. Eu quero convidar vocês, população de Porto Velho, que cuidem da pele. A gente pensa sempre em cuidar da beleza, mas a gente esquece dos cuidados básicos. Então aqui nós também priorizamos a saúde. Porto Velho é muito quente, o sol ele agride muito a pele e nós vivenciamos isso cotidianamente. Quem se interessar, temos diversos procedimentos e protocolos personalizados para lapidar a sua beleza. Então, o local é aqui na Lazuli e eu espero você. Olá, seja bem-vindo! A sua obra merece Novo Horizonte, madeireira e material de construção. Aqui temos tábuas, vigas, caibros, telhas, forros e portas em geral para a sua construção. Fone WhatsApp 69992602551. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Você que precisa construir e reformar, venha para Madeireira Novo Horizonte. Aqui é o lugar. Fica aqui, na Rua Petrolina 10525, no Mariana. Você que se liga no nosso programão, para você que precisa fazer a atualização na sua moto, seja bem-vindo a Miranda Motos, a sua loja multimarcas. Fala pra gente o que a galera vai encontrar aqui na Miranda Motos. Trabalhamos com serviço de scanner, peças originais e similares. Buscamos e levamos sua moto em qualquer lugar da cidade. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Alguma promoção pra galera que tá acompanhando? Capacete Gol, R$ 99,00. Pneu Magion, R$ 150,00. Instalado Titan, Fan, Bis, YBR. E óleos a partir de R$ 20,00. Miranda Motos, Avenida Rio de Janeiro 9899, Socialista. Atenção, Zona Leste e região! Chegou Farmácia Preço Popular. Teste de glicemia e aferição de pressão totalmente grátis. Medicamentos genéricos com descontos de até 90%. Serviços de entrega a domicílio. 99346-6150. Peça agora o seu medicamento munido de prescrição médica. Farmácias Preço Popular, aqui na Mané Garrincha, com Raimundo Cantuária, Zona Leste de Porto Velho. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Disque Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999863575 e 992756617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana.
Queremos agradecer a doutora Lucélia por essa palhinha aqui no programa Estúdio Livre. Muito obrigado pela sua participação. Quem não cultivou uma amizade através da internet, através desse sistema maravilhoso que você está contemplando aí? O nosso produtor Derek William e o Bill, que é o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, eles fizeram um encontro e bateram um papo ali na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, falando de profissão, falando de amizade. Acompanha comigo a matéria. Meu querido Rodrigo, o que você está fazendo aqui, cara, em Porto Velho, Rondônia? Então, eu vim fazer um pequeno passeio, né? Vim encontrar bons amigos, grandes amigos. Vim te encontrar ele também. Acabei conhecendo também ótimas pessoas, como o seu papai, que está aqui atrás da câmera, gente boníssima. E dar um passeio, um pequeno passeio, né? Que é uma estadia muito curta, deu para comer um tambaqui, deu para comer um açaí. Então deu para aproveitar um pouquinho. Muito calor, né? Cariocão, acostumado mais com um samba, um sertanejo, um estilo musical diferenciado? Então, lá no Rio o pessoal gosta de pagode, samba. Eu, todo Rio, a gente acaba ouvindo, mas como eu morei em Mato Grosso do Sul, acabei gostando, me apaixonando pelo sertanejo. Então, eu costumo sair pro sertanejo, gosto mais de sertanejão aqui, inclusive é uma ótima terra pro sertanejo, né? Tem muita gente boa aqui cantando, a gente deu um pulinho aqui na noite de Porto Velho. Sim. E deu pra conhecer alguns cantores daqui. Deu pra dar uma brincada, né? Deu pra dar uma brincada. Deu sim. Então, meu caro, eu sei que você trabalha mais na parada de audiovisual. Mas eu sei que você é um cara bastante vivido em várias funções, tentou várias coisas. Me dá um pouco desse resumo aí da sua vida nesse sentido, velho. Rapaz, esse aqui é um resumo da minha vida profissional? Basicamente. Então, meu pai sempre me colocou pra trabalhar desde cedo, né? Desde os 11 anos, mais ou menos, eu tinha alguma atividade remunerada. Eu já trabalhei como auxiliar de eletricista, sabe? Eletricista, aquele motor de arranque pro carros antigos. Eu fingi que eu sei o que é, tá ligado? Tá. Então daí eu já fiz curso de chaveiro, desenho mecânico, já trabalhei em setor de garantia da qualidade para uma terceirizada da Petrobras. Já trabalhei como auxiliar administrativo, já trabalhei em departamento de cobrança. Enfim, dentro dessas trabalhei como auxiliar administrativo em um supermercado. Tempo bom não, esse tempo aí era suave, mas eu gostava. E depois disso eu me encontrei com design para web, né? Foi quando eu fui fazer um curso e tal, e fiz um estágio. Sim. E a partir daí eu comecei a trabalhar com essa questão do visual. Trabalhei como diretor de criação, tive uma agência, inclusive um site bem conhecido nasceu na nossa agência, que não sei como anda as pernas hoje, mas era o Hotel Urbano, o Urb, né? E, enfim, assim, a sociedade não deu muito certo, infelizmente. A gente teve que romper os negócios. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com áudio e vídeo, né? Editando. O primeiro trabalho com audiovisual foi editando. E surgiu uma oportunidade de morar fora do Rio, trabalhando ainda com edição. Aí foi quando eu fui morar em Mato Grosso do Sul, me casei. Trabalhei com edição à distância. Não funcionou muito bem. Aí lá eu trabalhei de garçom. Trabalhei numa gráfica, né? Trabalhava em 2 empregos. Peraí, cara. Até então. Um resumo, eu tô resumindo. Não, eu sei que você tá resumindo. Não, eu tô gostando. Mas dessa forma, pelo que eu tô entendendo, você tipo atirou em tudo que era. Não, eu sempre fui pro lado mais criativo, né? Sim. Eu sempre trabalhei com o lado criativo, mas quando você tá em um momento que você tem que trabalhar, irmão, não vai esperar o dinheiro cair do céu. Não. Então a oportunidade surgiu, trabalhar de garçom. Surgiu a oportunidade de trabalhar na gráfica, voltei a criar, trabalhei na gráfica. Todos os dias, de segunda a segunda, ou tinha pausa? Praticamente de segunda a domingo eu trabalhava, né? Eu tinha uma folga, tipo, sábado eu folgava à tarde na gráfica e domingo, e segunda eu tinha folga no espetinho, carregação no espetinho. E, enfim, o casamento não deu certo, minha sobrinha estava para nascer, resolvi voltar para o Rio de Janeiro. E aí quando eu voltei trabalhando com edição, fazendo campanha política, né? E, enfim, eu trabalhei em campanha política por um tempo e me surgiu a oportunidade de trabalhar com lives, né? Antes da pandemia.
E aí eu fui trabalhar com samba, enfim, eu trabalhei na Sapucaí, trabalhei num site conhecido lá. E lá eu desenvolvi a minha capacidade de trabalhar com transmissões, né? E hoje, tipo, na pandemia eu trabalhei pra caramba, porque não tinha muito profissional capacitado. Então, teve um mês que eu fiz 40 diárias. Acho que eu lembro, janeiro. Foi em janeiro que eu fiz. Você deixava, fazia um, já saía pra indo pra outro e pra outro. E sim, no mesmo dia fazia 3 diárias. Caramba, muita coisa. Então, porque não tinha profissional, não era nem porque eu queria fazer, porque, claro, você tá trabalhando, você gosta de dinheiro, mas é loucura. E, enfim, conforme as coisas foram caminhando, surgiu a oportunidade de trabalhar como terceirizado para a Live Mode, que é a empresa que trabalha por trás das transmissões da Cazé TV. Eu trabalhei na Copa do Mundo Feminina, não permaneci com eles saíram de lá por conta de alguns acertos com relação ao contratante. E posteriormente surgiu a oportunidade novamente de trabalhar com eles. Hoje eu estou contratado lá, então eu trabalho na Cazé TV, né, com transmissões ao vivo, transmissões de esporte. E também faço pequenas produções, né, eu produzo, inclusive, por exemplo, a gente está aqui agora, está acontecendo uma produção minha lá no Rio. O pessoal tá fazendo os testes, está montando para um evento que vai ter na Fundação Getúlio Vargas, né, na FGV. Então, mesmo de férias, cara, mesmo você estando longe do outro lado, basicamente, do país, tu tá ainda trabalhando. Graças a Deus, Deus é bom, de tudo. Deus é grandioso. Pô, isso é maneiro. 2 produções esse mês aí, ó, coisa boa, obrigado, Senhor. Cara, me fala pra mim, como que é esse ímpeto na questão de você fazer a live na Cazé TV e no network em cima disso, cara? Como é que é o meu network? Sim, basicamente. Cara, assim, eu particularmente uso muito a minha rede social, né? Eu uso muito o Instagram para divulgar o que eu estou fazendo. Então, se eu tenho algum tipo de trabalho, algum tipo de produção, estou sempre divulgando por lá para me manter vivo, porque a minha rede de contatos é praticamente do audiovisual. Então, hoje no meu Instagram, não sei, 50% do meu Instagram ou mais são câmeras, são produtores, são produtoras. Então, são empresas relacionadas ao audiovisual. E só o fato de eu estar divulgando o que eu estou fazendo já diz assim, pô, o cara tá vivo, o cara tá aqui. Então, de vez em quando o celular toca, ou alguém de São Paulo, ou alguém de fora. Graças a Deus também pedindo orientação, pedindo algum tipo de trabalho. O network, ele funciona muito bem. Lá, assim, no Rio de Janeiro e São Paulo, o network é muito forte porque a gente depende dos outros profissionais. A gente não consegue produzir nada sozinho. Eu dependo de um câmera, dependo de um diretor de corte, eu dependo de um cara do áudio, dependo da iluminação. Então, assim, a gente depende de muita coisa. Olha, seu filho precisa estar capacitado para entrar no mercado de trabalho e o lugar certo é aqui, na Center Cursos Profissionalizantes de Porto Velho. E sabe por quê? Aqui não tem monitores e instrutores, aqui são professores capacitados. Cursos de informática, cursos de inglês, também gestão empresarial e também manutenção de ar-condicionado. Faça já a sua matrícula aqui para a Center Cursos Profissionalizantes de Porto Velho. O seu filho começa a entrar no mercado a partir daqui. Estamos aqui na Ótica Evangelista e vamos trazer as novidades para você. Armações a partir de R$ 150 e você ganha seu exame de vista. E lentes multifocais a partir de R$ 290 em 10 pagamentos sem juros. Ótica Evangelista em 2 endereços, aqui na José de Alencar, próximo a Carlos Gomes, e a outra lá na Nova Porto Velho, em frente à Associação Zequinha Araújo. Venha para o Clube de Descontos aqui do Supermercado Rabelo. Papel higiênico Piraí, folha simples, R$ 2,99. Caixa de bombom favorito, só R$ 6,99. Leite UHT Toia Integral, R$ 4,99. Cartela de ovos com 20 unidades, só R$ 9,99. Mocotó bovino, só R$ 7,99 a peça. Venha para o Supermercado Rabelo, Avenida Momoré, 2485, Três Marias. Seja bem-vindo ao Piabas Restaurante, sabor irresistível e lugar incomparável. Banda de tambaqui assado, rodízio de tambaqui assado, filé de dourado à parmegiana, moqueca de dourado e moqueca de pirarucu, pratos executivos e marmitas. E faça seu pedido pelo delivery 9922-7070. Piabas Restaurante, Avenida Rio de Janeiro, com Mané Garrincha Socialista, Zona Leste.
Alô você, tá se sentindo dodói, você não tá muito bem? Minha amiga Magda, aqui na Zona Leste já tem um lugar especial para você ir. Exatamente, temos sim aqui na drogaria São Rafael. Você que está doente, você que precisa de uma atenção farmacêutica, você que precisa dar uma qualidade aí na sua saúde, vem aqui que você vai contar com uma gama excelente de medicamentos. Trabalhamos com todos os laboratórios e além disso você também tem atenção farmacêutica. Temos serviços de aferição de pressão, aplicação de injetáveis e teste de glicemia. Nós temos também o número do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem que nós estamos prontos para lhe atender. O número é 69-9200-4145. Olha, a São Rafael tá aqui na Zona Leste, fica na Rua Petrolina, o número é 10-159 Mariana. Drogaria São Rafael, aqui na Zona Leste, esperando por você. Olá, seja bem-vindo! A sua obra merece Novo Horizonte, madeireira e material de construção. Aqui temos tábuas, vigas, caibros, telhas, forros e portas em geral para a sua construção. Fone WhatsApp 69992602551. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Você que precisa construir e reformar, venha para Madeireira Novo Horizonte. Aqui é o lugar. Fica aqui, na Rua Petrolina 10525, no Mariana. Aqui na Micheleto, a sua obra ou construção não pode parar. Aqui você encontra a divisória naval. Você encontra divisórias de forros em gesso acartonado. Tá precisando de divisórias? A Micheleto resolve. Micheleto, entrega com pontualidade, qualidade e preço justo. Faça um orçamento. 69-3225-1242 e 69-99214-6137. Micheleto, a sua obra ou construção não pode parar. A Micheleto fica aqui, na Rua Alexandre Guimarães, 3790, bairro Nova Porto Velho. Atenção, Zona Leste e região! Chegou Farmácia Preço Popular. Teste de glicemia e aferição de pressão totalmente grátis. Medicamentos genéricos com descontos de até 90%. Serviços de entrega a domicílio. 99346-6150. Peça agora o seu medicamento munido de prescrição médica. Farmácias Preço Popular, aqui na Mané Garrincha, com Raimundo Cantuária, Zona Leste de Porto Velho. Alô, você que se liga no nosso programão, para você que precisa fazer a atualização na sua moto, seja bem-vindo a Miranda Motos, a sua loja multimarcas. Fala pra gente o que a galera vai encontrar aqui na Miranda Motos. Trabalhamos com serviço de scanner, peças originais e similares. Buscamos e levamos sua moto para qualquer lugar da cidade. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Alguma promoção para a galera que está acompanhando? Capacete Gol, R$ 99,00. Pneu Magion, R$ 150,00. Instalado, Titan, Fan, Bis, YBR e óleos a partir de R$ 20,00. Miranda Motos, Avenida Rio de Janeiro, 9899, Socialista. Seja bem-vindo a Vidronox. Vidros e esquadrias para sua casa, para sua empresa. Você vai encontrar tudo aqui na Vidronox. Portas e janelas Blindex. Portas e janelas em esquadrias de alumínio. Espelhos de todos os modelos, com e sem LED. Corrimão e guarda-corpo de vidro e inox. Parcelamos em até 36 vezes no cartão. Telefone 3226-8483 e 99227-6479. Venha conhecer a Vidronox, aqui na Alexandre Guimarães, 6674, bairro Lagoinha. Estamos aqui no Esquinão, material de construção, onde você vai encontrar tudo para sua obra. Aqui você encontra tijolos, areia, brita, ferro, telhas e muito mais. O nosso telefone é o 693-221-1899. Parcele suas compras em até 6 vezes sem juros. Esquinão, material de construção, aqui na Avenida Amazonas com o Uruguai, Nova Porto Velho. Sabe qual é a melhor loja de instrumentos musicais e sonorização de Rondônia? É aqui na Guitar Music Center. E você, cliente amigo que está precisando comprar seu instrumento para sua igreja, ou ajeitar a sonorização da sua empresa ou para o seu negócio, vem para cá. Aqui na Guitar Music Center você vai encontrar o que é de melhor em instrumentos musicais. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão sem juros ou em até 18 vezes sobre consulta. Apaixonado por músicas e por você. Rua José de Alencar, 2794 Centro.
sei que você tem uma paixão enorme por futebol. Você sendo um botafoguense e que veste o manto ali, não tira, né? Então, eu não vou dizer que eu tenho uma paixão enorme por futebol, eu tenho uma paixão pelo Botafogo, isso eu tenho. Por futebol, por a gente trabalhar muito tempo com futebol, hoje em dia eu confesso que eu não tenho assistido tantos jogos como já assisti antigamente. Tenho o prazer de assistir alguns grandes jogos, mas eu não assisto tantos jogos porque eu consumo muito isso no meu trabalho. Mas o Botafogo não tem jeito, ele tá na pele. Então, eu gosto, não tem o que fazer. Time a gente não escolhe, né? A gente é escolhido. Olha aqui, eu fui meio obrigado a gostar do Flamengo, amar o Flamengo, então né, cara? Você foi obrigado ou não. Meu pai é flamenguista, então assim, meu pai sempre me deixou com livre-arbítrio. Eu fui escolhido, aconteceu. E não tem o que dizer, assim, tipo, tu gosta do Botafogo, mas não é por nenhuma influência familiar, nem de amigo, não. Simplesmente aconteceu. Eu posso dizer que eu te conheci jogando videogame no computador, em lives na Twitch. Sim. E de lá pra cá a gente teve tanta coisa em comum que a gente foi criando uma certa amizade, uma irmandade, assim por dizer. Mas, cara, antes de a gente se conhecer, você já tinha começado a fazer lives jogando, etc. Mas como é que começou essa ideia de você falar, vou fazer live pra transmitir pro pessoal que eu tô jogando ou conversar com o pessoal aleatório? Cara, foi muito de consumo, né? Na pandemia a gente não saía tanto de casa, então o consumo da live, né, que o pessoal que tava fazendo em casa era muito grande. Você tem uma proximidade maior, né? Você tá ali no chat, conversa, troca uma ideia, às vezes dá uma doação e você acaba formando um círculo bacana, né? Até porque depois dali você vai pro Discord, você consegue conversar, assistir um filme, jogar alguma coisa junto. E assim, eu sempre me cobraram muito, cara, quando é que você vai começar a fazer live e tal? E aí, nesse meu fluxo de trabalho na pandemia, como eu tive um fluxo de caixa muito bom, eu pude investir num bom computador. E a partir daí, falei, cara, já que eu tô com uma máquina aqui em casa, que eu faço locação, né, pra fazer minhas produções, mas nem sempre ela tá saindo, então dá pra eu arriscar. E aí eu resolvi arriscar. A princípio foi bacana, acho que eu fiz bons, grandes amigos quando eu te conheci. Basicamente. Então já valeu muito a pena. Meu querido Rodrigo, eu sei que você falou uma vez que esse teu tratamento com jogos e transmissões de jogos em si não começou na Twitch. Porque você me falou que quando você era criança... Não criança. Adolescente, algo do tipo. Porque você já é um cara vivido. Se você quando eu tinha meu Pentium 2400. Meu Pentium 2400. Não sei cara, se faz você tempo, sabe, hein? Teu pai deve conhecer. Meu pai não deve conhecer, mas deve conhecer. Não, teu pai conhece. Quando eu tinha meu Pentium 2400, eu tive a oportunidade de... Eu fazia uma gambiarra, né? Eu passava aqueles cabos AVs e tal. Sim. E eu gravava em fita cassete uma gameplay que era do Legacy of Kain, né? Que saiu agora até o remaster. Lindo demais o remaster, de verdade. E meus primos assistiam em casa, mas não tinha narração nem nada, era só gameplay mesmo, gravado em fita cassete. Aí eu jogava toda noite, gravava e passava as fitas para eles assistirem, que eles queriam assistir o jogo. Que antigamente a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha... Assim, a gente tinha acesso limitado, né? Era meia-noite, era final de semana, de consumo. Discada, né? Então você não sabe o que é sofrimento, né? Eu lembro que eu fiquei 3 semanas pra baixar o Windows uma vez. No discada. Imagina você instalar o Windows no disquete e o último tá ruim, cara. Era sofrível, era uma época que eu não desejo mais pra ninguém, mas a gente evolui, né? Eu sei que você é um cara que não é bem cinéfilo, assim por dizer, mas é um cara que tem uma certa paixão também por filmes. Tem, gosto bastante. Você tem o tempo útil de você assistir filmes e também ter aquela sessão de narguilé, coisas do tipo. Cara, me fala um pouco mais dessa parada que você tem com o filme, com o narguilé e afins. Cara, filme é algo que hoje me traz o que a gente chama de relaxamento, né? Eu me sinto bem assistindo o filme. Acho que mentalmente é uma cura necessária pro turbilhão de coisas que você está fazendo no dia. Então você vê um bom filme, uma boa série, te dá um descanso mental bem bacana. Com relação ao narguilé, foi algo que é cultural, né? Assim, eu comecei a utilizar quando eu morava em Mato Grosso do Sul. Gostei da cultura, fiz muitos bons amigos, inclusive. E é o mesmo processo, é algo para relaxar, algo para passar um tempo ali
às vezes com os amigos, se não sozinho da mesma forma, eu utilizo para relaxar enquanto estou em casa ou estou entre amigos. É isso, basicamente, tipo, é um hobby, né? O Arguilha é um hobby e o filme é uma terapia. Mas se tu fosse citar, tipo assim, pelo menos uns 5 últimos filmes que te tocaram, que você achou impactante de certa forma, um de terror que você falou, Sim. caramba, isso aqui é diferente de tudo que eu já vi. E 5, eu quero 5. Cara, filme de terror, acho que o que eu mais gostei, mais recente, foi O Mal que Nos Habita, justamente. Argentino. Pra mim foi um ótimo filme. Eu espero muito a continuação. Para quem gostava antigamente, pegar os filmes da locadora, né, e tinha aquela sensação de terror mesmo, esse é um filme que traz essa sensação. Um filme que eu adorei foi um filme que você me indicou, que é do Ben Stiller. A Vida Secreta de Walter Mitty? A Vida Secreta de Walter Mitty. Walter Mitty. Maravilhoso. Esse nome. É um dos meus filmes preferidos, né? Então esse se tornou um dos meus filmes preferidos também. Acho que é um filme fantástico. Vale a pena, indico para todo mundo assistir, que é um filme que você, quando começa, você pensa uma coisa e não tem nada a ver com o que A você mensagem pensou. que a gente dá, muito boa. ela te dá uma reflexão de vida, né, cara? Sim, é muito boa. Gosto do Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que é um filme que, enfim, é fantástico. Uma direção incrível e os atores são maravilhosos. Tom Hanks, né? E Tom Hanks. Mas eu também posso colocar aqui, cara, um filme que eu assisti muitas vezes na minha vida foi Prenda-me Se For Capaz, cara. Que é um filme com Leonardo DiCaprio também, Tom Hanks. O Aviador pra mim é muito bom. A Ilha do Medo. Ilha do Medo me quebra também. Então a gente vai ter um monte de filmes fantásticos aquele do Leonardo DiCaprio, então eu acho ele um ator fantástico. Sou fã de carteirinha. Mas você veio para Porto Velho, para Rondônia, pra gente ter um tempo junto de amizade, se conhecer e etc. Você voltaria para cá, cara? Voltaria, com certeza. Vou voltar em breve. Né? Espero voltar aí para ser convidado para de repente alguma festa, né? Podem me chamar aí, o pessoal que pretende casar, que me conhece aqui de Porto Velho, pode me chamar que eu dou um jeitinho, apareço. Né? Tô falando para todos vocês que estão aí atrás da câmera aí. Não vou citar nomes, né? Mas me chamem, mas eu vou voltar com certeza. Beleza, mano. Muito obrigado aí. Gente, a amizade através da internet, a gente precisa ter cuidado com os amigos que nós formamos aqui, mas essa amizade do Derek com o Bill, vocês viram o testemunho, essa matéria aí foi maravilhoso. Parabéns, Derek, você saiu da casinha, veio aqui apresentar essa matéria. O programa Estúdio Livre agradece a tua participação. Boa sorte para o Bill, para sua volta aí no Rio de Janeiro e as suas etapas e seu trabalho. Obrigado aí pela participação aqui no programa Estúdio Livre. Agora nós queremos chamar um bate-papo com meu amigo e pastor Gilson. O pastor Gilson é da comunidade cristã El Shaddai, ele esteve falando aqui de família, falando de vinda para Rondônia, falando de ministério, falando de transformação e falando um pouco sobre arrebatamento. Acompanha comigo a matéria. Olá, amigos do programa Estúdio Livre. Hoje eu estou aqui com o pastor Gilson, meu amigo, homem de Deus. Ele está abrindo a comunidade cristã El Shaddai aqui para a Zona Leste, né? Abriu uma congregação aqui na Daniela e a gente vai conversar um pouco sobre vida, transformação, família. Vem comigo, você está aqui no programa Estúdio Livre. Pastor Gilson, seja bem-vindo ao programa Estúdio Livre. Muito obrigado pela essa palhinha aqui conosco, né? Que a gente vai conversar. E, por gentileza, quem é o senhor? Bom dia, Carileu. Agora pela manhã, não sei que a pessoa vai estar ouvindo, assistindo, né? Bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Gilson Leandro de Souza. Meu pai, Geraldo Leandro de Souza, um cearense. Minha mãe, Maria Glória Conceição, é uma paraibana, graças a Deus. Perdão, paraibana, minha mãe é lagoana, né? Os dois falecidos. E nós estamos aqui em Rondônia, Galileu, desde eu cheguei aqui, meu pai morreu em 70, eu tinha 8 anos de idade, uns 3 anos aqui. Acidente de 70 e 70 mesmo, no ano de 1970, estamos em Rondônia.
O senhor veio para cá, como o senhor disse, na década de 70? Nós viemos para cá na década de 70. Inclusive, nós viemos de São Paulo para um lugar chamado, acho que ninguém conhece, Seringal 70, para Cajaru, 28 quilômetros. E meu pai morreu no ano de 73. Eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai morreu. E nós viemos para Porto Velho do ano 79. Nessa época ainda não tinha asfalto na BR-364. Depois nós mudamos para cá, no nosso sítio, no quilômetro 253 de Porto Velho, de Jaru, Porto Velho, né, a redondeza, e nós estamos aqui até agora, 2025, até Jesus quiser, viu? O seu ministério, por favor, descreva para os nossos telespectadores. Eu tenho um ministério pastoral. Eu comecei no ministério pastoral de 1983. Éramos da Assembleia de Deus, dirigimos em congregação no Jaru, Rondônia. E de lá para cá, nós já estamos aqui na comunidade de El Shaddai há mais de 24 anos, fizemos 24 anos agora, em setembro, fizemos 24 anos, né? Agora, esse mês agora, que passou agora, setembro, esse mês que passou agora, e graças a Deus estamos aqui, pastoreando a congregação. Eu já andei pastoreando em outros lugares como Maitá, Amazonas, em outros lugares, e estamos aqui, graças a Deus até agora. O senhor falou que tem um casamento com 39 anos, né? Para nós que estamos começando nesse processo, como que faz, né? Lógico, a sua esposa não está aqui para contemplar a gente com essa matéria maravilhosa, para a gente estar conversando com ela também, né? Mas, pastor, essa longevidade está baseada em quê? Sabe, Galileu e ouvintes, tem um casamento que eu tenho só debaixo da proteção do Senhor. Todo mundo tem dificuldade, na verdade. O que leva um homem a renunciar o mundo todo para servir Jesus no seu conceito? Olha, quando a gente passa a conhecer a verdade, bem quem vivia no mundo de pecado, de droga, de coisas mais, para quem teve essa experiência, para conhecer o Jesus, não tem como não renunciar. Mas para nós renunciamos o mundo, a gente passa a ter outras alegrias. Para construir uma família hoje, se a pessoa continuar fazendo coisa errada lá no mundo, tanta coisa, passando para a família, o que não é bom, quando a pessoa começa a renunciar a essas coisas, tudo começa a mudar. Deus começa a abençoar em tudo. O senhor nasceu dentro da igreja, tipo assim, pais, mães, ou o senhor foi resgatado? Não, quando eu morava no sul do Paraná, São Paulo, os meus pais já frequentavam a igreja. Quando nós mudamos para Rondônia, deixaram, porque não tinham, nós morávamos, não tinha igreja, a igreja era muito longe, iam parar de congregar. Aí eu, no ano de 1977, veio a Assembleia de Deus e chegou uma congregação mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros longe da minha casa. E nós íamos lá. E no ano de 77 foi quando eu aceitei Jesus, eu fiz a minha decisão. 77, que eu estava com uns 45 a 50 anos já que eu sirvo o Senhor. Foi nesse ano. Eu aceitei Jesus em minha casa e reconciliei, aceitei de verdade mesmo, sozinho. Depois minha irmã, meu cunhado, e sucessivamente, e através de mim, eu louvo a Deus. Hoje, toda a minha família serve ao Senhor. A sua esposa veio na sua conversão ou ela veio depois? Não, quando eu conheci minha esposa, ela já aceitou Jesus criancinha com 5, 6, 7 anos de idade. Minha esposa está hoje com 57 anos, então, quer dizer, ela foi bem antes de mim. Quando eu conheci ela, já era cristã, graças a Deus. Mas para nós renunciamos o mundo, a gente passa a ter outras alegrias. Para construir uma família hoje, se a pessoa continuar fazendo coisa errada lá no mundo, tanta coisa, passando para a família, o que não é bom, quando a pessoa começa a renunciar a essas coisas, tudo começa a mudar. Deus começa a abençoar em tudo. O senhor nasceu dentro da igreja, tipo assim, pais, mães, ou o senhor foi resgatado? Não, quando eu morava no sul do Paraná, São Paulo, os meus pais já frequentavam a igreja. Quando nós mudamos para Rondônia, deixaram, porque não tinha igreja, a igreja era muito longe, iam parar de congregar. Aí eu, no ano de 1977,
veio a Assembleia de Deus e chegou uma congregação mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros longe da minha casa. E nós íamos lá. E no ano de 77 foi quando eu aceitei Jesus. Eu fiz a minha decisão. 77, que eu estava com uns 45 a 50 anos já que eu sirvo o Senhor. Foi nesse ano. Eu aceitei Jesus em minha casa e reconciliei, aceitei de verdade mesmo, sozinho. Depois minha irmã, meu cunhado, e sucessivamente, e através de mim, eu louvo a Deus. Hoje, toda a minha família serve ao Senhor. A sua esposa veio na sua conversão ou ela veio depois? Não, quando eu conheci minha esposa, ela já aceitou Jesus criancinha com 5, 6, 7 anos de idade. Minha esposa está hoje com 57 anos, então, quer dizer, ela foi bem antes de mim. Quando eu conheci ela, já era cristã, graças a Deus. Pastor, quero parabenizá-lo por essa iniciativa para abrir polos, para fazer o ID do Senhor, né? E eu queria lhe fazer umas perguntas. O arrebatamento vai acontecer, no seu ponto de vista? Com certeza, no meu ponto de vista, vai acontecer. Eu creio na palavra de Deus que antes da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento, Deus tirando o seu povo da terra. A ressurreição dos mortos, ela também se dará? A própria Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados no corpo glorioso e juntos vamos passar um milênio aí no reino de Deus aí. E outra pergunta, quem será salvo nesse processo? Todo aquele, Galileu, que aceitou Jesus como Salvador. Todo aquele que renunciou ao pecado, abandonou o mundo com todas as suas iguarias que o mundo tem de oferecer e deixou Jesus ser Senhor da sua vida, esses serão salvos. Maravilha. Pastor, nós temos aí um embate hoje, né, um grande posicionamento de alguns pastores e ministros. O arrebatamento, ele vai acontecer quando? Antes, no pré, durante ou no pós-tribulacionismo? Eu acredito que vai ser no pré, né? Quer dizer, antes da tribulação, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tem uma minoria aí, eu creio uma minoria, né? Que eles acreditam que a igreja do Senhor Jesus vai passar pela grande tribulação, nós chamamos pós-tribulação, né? Mas uma maior parte dos teólogos hoje, eles afirmam categoricamente dentro da palavra de Deus que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. E eu creio assim, eu acredito que eu e a maior parte, não sei se você crê assim, eu creio, pela fé. E continuando nesse processo, no seu ponto de vista, por que a igreja ela perdeu o foco? Eu digo a igreja na sua maioria. Por causa do dinheiro, por causa do ego, por causa da fama, o que faz como muitos pastores que estão perdendo o foco? Eu acredito, como a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e por não saber administrar o dinheiro que ganham, eles perdem o foco, e eles começam a trilhar talvez por um caminho diferente, e deixaram de falar, até no arrebatamento da igreja, deixar de enfatizar o reino de Deus como prioridade, deixar de viver o reino de Deus e a sua justiça, começaram a cremar nas coisas. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E deixar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e começaram a viver e buscar mais as coisas de que o reino de Deus. E isso tira o homem de Deus do foco. O que é o reino para o Senhor? Olha, eu sei o que não é o reino, não é a comida, né? O reino de Deus para mim é nós vivemos dentro da vontade de Deus. Por que nós fomos chamados de cristão pela primeira vez? Porque cristão quer dizer pequenos Cristo. E quando nós deixamos Jesus ser Senhor da nossa vida, nós estamos vivendo o reino de Deus. Viver o reino de Deus, a gente não tem mais saudade daquele que passou para trás, o que ficou para trás ficou. Viver o reino de Deus é viver dentro da vontade de Deus e esquecer as demais coisas. Pastor Gilson, o programa Estúdio Livre lhe agradece por essa palhinha
aqui no programa, e o senhor abrindo porta para nos atender, né? E as suas considerações finais aos nossos telespectadores, por gentileza. Obrigado, Galileu. O prazer é todo meu de estar contribuindo com o Rei de Deus. Eu acredito que esse programa é que leva a mensagem do Senhor. Tem muito testemunho vivo de pessoas que ouvem esse programa. Que Deus abençoe. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas. Todos vocês que estão ouvindo nesse momento, está ligado no programa Estúdio Livre, pode vir aqui nos visitar, nossa congregação, Comunidade Cristã El Shaddai, aqui na Rua Daniel, no bairro Igarepé, uma quadra da José Vieira Caula, bem feia minha congregação, tem o motinho material de condição. E aqui nós pegamos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar, e Deus tem abençoado aqui, tem tido cura, tem tido libertação aqui. A maior alegria nossa hoje é saber que Deus é o nosso Senhor, nós pegamos a verdade e procuramos viver a verdade. Pastor, o ministério é em célula, e o endereço da sede, como que é a célula? Nosso ministério é em célula, portanto nós só temos um culto. Nosso culto aqui nesse domingo, vai ser domingo agora, mas os demais dias são sábado, todos os sábados. E a nossa sede, bem atrás da Policlínica Rafael Vaz Silva, Rua Salgado Filho, sob esquina com a Amazônia, bairro Nossa Senhora das Graças. Ali tem um lugar, só que lá é todo domingo, começar às 18 horas em ponto nosso culto. Nosso culto também, nós temos o horário de começar às 18 horas e o máximo tardar às 7h40, nós estamos encerrando o culto, que o povo ter saudade e voltar no domingo seguinte. Então o senhor disse que esse endereço aqui na Daniela, os cultos aqui são aos sábados, mas nesse final de semana será no domingo, né? E o ministério é em célula. Qual o endereço aqui de novo para o povo que não conhece? Comunidade Cristã El Shaddai, Zona Leste, Rua Daniele, 4060, uma quadra da Avenida José Vieira Caula, e nossos cultos é todos os sábados, com exceção, todo último sábado do mês, nós fazemos no domingo, porque o último sábado do mês está todas as nossas congregações, inclusive a sede, lá no espaço alternativo, com um culto ar livre, pregando a palavra de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado eu, que Deus abençoe você e todos os nossos espectadores. Obrigado, pastor Gilson, pela sua participação maravilhosa aqui no programa Estúdio Livre. Nós queremos agradecer à comunidade cristã El Shaddai e toda a sua diretoria, parabenizá-lo pelo seu posicionamento e pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Estúdio Livre. Muito obrigado pela audiência, está terminando mais um programa e semana que vem a gente volta. Lembrando que nós estamos aqui na TV quinta e sexta a partir das 2 horas, sábado a partir do meio-dia, e também você que nos acompanha no @Estúdio Livre 8146, muito obrigado pela sua audiência. Por quê? Porque a sua audiência é o nosso sucesso. Até o próximo programa.